Seguinte, Sérgio Moro acaba de fazer uma postagem em relação a esse relatório do Comitê da ONU, e eu vou trazer aqui, é uma postagem grandinha, eu só vou trazer aqui a primeira frase, porque depois ele posta uma imagem com um textão. Mas ele diz assim, o relatório de um comitê da ONU, e não de seus órgãos centrais, ressalte-se, não inocenta Lula e nem nega a corrupção da Petrobras. Abaixo minhas considerações sobre o conteúdo. A gente conversava aqui nos bastidores, né, Fernando, inclusive sobre os impactos desse processo todo para a Petrobras, que é citada agora por Sérgio Moro, né? Então, assim, como que você está vendo essa resposta? E eu queria que você trouxesse essa reflexão, inclusive, sobre como a Lava Jato prejudicou não só o ex-presidente, mas o nosso país, o nosso processo eleitoral e a própria Petrobras. Interessante, né, Thalita? Interessante a cara de pau do Sérgio Moro, né? Depois de desnudado aí a sua parcialidade, né? Que não é simplesmente uma parcialidade, é o seu intuito persecutório de tratar Lula como inimigo político e se autopromover. Aquele que bota Lula na cadeia, sai para ser ministro do Bolsonaro, sai do governo Bolsonaro, apronta tudo que fez, vai ganhar dinheiro nos Estados Unidos, volta, diz que quer ser presidente da República, não consegue se viabilizar e agora continua aí passando vergonha e sustentando posições absurdas depois de tudo o que se sabe e tudo o que se fez, né? Acredito que a história tenha um lugar, já tenha reservado um lugar para Sérgio Moro, que é não só do total descrédito, mas do início, a partir de agora, da sua responsabilização pessoal. Houve um movimento muito importante ontem, né, de alguns deputados, além do Rui Falcão, estava até vendo aqui para não ser injusto, né, o Rui Falcão, a Natália Bonavides, Paulo Pimenta, representados aí por colegas do nosso grupo Prerrogativas, ajuizaram aí uma ação popular contra o juiz Sérgio Moro, justamente para buscar a reparação dos danos provocados à Petrobras, né? Sérgio Moro e a sua turma da Força Tarefa, né? O que já se disse muito, essa organização criminosa que aparelhou o sistema de justiça para colocar os seus objetivos pessoais, os seus projetos pessoais de poder acima das questões de justiça, provocaram um dano imenso e um dano gigantesco, imenso, e um dano passível de mensuração, né? O trabalho que foi feito aí para instrumentalizar essa ação popular é parte de uma perícia que mostra os danos econômicos provocados à Petrobras. Um trabalho muito importante, muito relevante, muito interessante para expor a verdade, para apresentar a verdade, que o custo do que se disse ser o combate à corrupção, na verdade, impôs um prejuízo, um dano ao erário, um dano ao patrimônio das empresas nacionais, especialmente da Petrobras, a pretexto de se combater uma corrupção. Né? A pretexto de se combater a corrupção, tudo o que foi feito ali por essa turma da Força Tarefa, comandada pelo juiz Sérgio Moro, provocou muito mais dano economicamente, já que eles são, para além das questões de justiça, todas que são ainda mais relevantes, mas o próprio âmbito econômico, que se vangloria de ter recuperado, não sei quantos bilhões, o prejuízo causado foi de centenas de bilhões, né? Então, é muito relevante, acho que agora a gente começa um novo capítulo dessa história, né? A verdade, talvez a Vaza Jato tenha potencializado o aparecimento dessa verdade, que já vínhamos aí, né, apontando desde o início, mas a Vaza Jato foi um capítulo importante. Agora, com essa decisão histórica conseguida aí pelo brilhante trabalho da defesa do Lula e pela coragem do Lula, né, achei, assim como foi destacado aqui no início, achei muito legal o recorte que vocês pegaram aí e mostra a integridade de um homem que sabia-se inocente e manteve-se durante todo o tempo à disposição, né, e em busca da verdade. Colocou claramente ali, né? Não se escondeu, não fugiu, confiou no sistema que se mostrou falho, né, no sistema de justiça, mas ele confiou. Né? Ele em nenhum momento se recusou a se submeter à justiça brasileira, ele confiou nesse sistema que agora, né, por circunstâncias aí que aceleraram o processo, mas que agora vem tanto o sistema de justiça brasileiro, pelo STF, e por decisões espartas, como essa decisão que vocês mostraram no começo, reconhecendo a ilegalidade nos grampos do escritório, mas o STF restabeleceu a verdade no caso Lula, apontou, né, a parcialidade, a motivação política do juiz Sérgio Moro, e agora, num novo capítulo aí, fortalecendo ainda essa tese,
o Comitê da ONU, demonstrando, né, que não apenas a Constituição brasileira foi violada, mas que os tratados de direitos humanos assinados pelo Brasil foram violados também. Né? Isso é muito significativo, isso é muito simbólico, e me parece que propicia a gente ter a esperança de que essa página vai ser escrita, essa página de reparar os danos que foram causados. Evidentemente que há danos irreparáveis. Né? O principal dano irreparável é a eleição de Bolsonaro. Hoje em dia, ninguém que seja sério pode apontar que foi uma eleição livre. Falar, não, mas o Bolsonaro foi eleito democraticamente. É mentira. É mentira, reconhecida pelo STF e reconhecida pela ONU agora. Não foi eleito democraticamente. Essa eleição foi viciada. Esse é um dano irreparável. O Lula, na simplicidade dele, como a gente estava conversando antes, né, ele falar, para reparar esse dano, eu tinha que voltar para presidente. E é verdade. O Lula estava em primeiro em todas as pesquisas. Né? Ele foi proibido de concorrer de forma ilegal e desleal. Né? Então, tem danos que são irreparáveis, né? E dinheiro nenhum repara isso. Dinheiro nenhum, não há como reparar esses danos. Mas há outros danos que podem ser reparados e há danos que podem ser prevenidos, para que ninguém no Brasil volte a ser tratado como Lula foi. Com motivação política, instrumentalizando o sistema de justiça como uma via para a imposição de projetos políticos. Né? Então, acho que são essas medidas que a gente tem que pensar como Estado soberano, né? Para reparar o que deve ser reparado, mas, sobretudo, para evitar, para pensar em medidas, para pensar em formas de aperfeiçoamento do sistema de justiça, de seleção desses magistrados, de seleção desses procuradores da República, de contenção, de responsabilização pessoal dessas pessoas, para que o poder não seja usado de forma abusiva, distorcida e ilegal. Essa frase que o Ideu trouxe, pessoal, Lula disse nesse encontro com a Rede que teve, que está tendo, acho que está rolando agora pela manhã, começo de tarde, né? Em que a Rede já acabou, você está me cantando que já acabou, mas a Rede coloca apoio à candidatura de Lula, né? E durante o discurso ele comenta essa decisão da ONU e ele diz isso mesmo, que a melhor forma de reparação seria Bolsonaro deixar o governo e ele assumir a presidência, de fato, que foi o vício ali da eleição de 2018. Só para encerrar rapidamente mesmo, Fernando, Moro pode ser preso, por isso ele está buscando talvez a imunidade parlamentar? Olha, Thalita, desde 2 anos atrás, o STF decidiu restringir o chamado foro privilegiado, né? O chamado, tecnicamente, o foro por prerrogativa de função. Então, a depender do cargo a que ele se eleja, isso teria pouca relevância, né? Salvo o que já se mostra impossível hoje, se ele fosse candidato, se ele fosse eleito presidente da República, né? A gente poderia pensar nessa configuração. Mas para deputado, que é o que se mostra mais plausível para ele, né? Na configuração, na conjuntura atual, o entendimento é que o foro por prerrogativa de função dos deputados, de parlamentares, seria restrito a atos praticados durante o mandato, né? Então, pouco influenciaria. Influenciaria, obviamente, naturalmente, na questão do lobby que ele pode fazer ali, né? Na casa, né? E toda esse aparelhamento aí que se vem com o cargo de deputado federal, mas a rigor não seria um caminho para ele. Se ele estiver contando com isso, ele não vai se dar bem, né? Ele teria que ser presidente da República, que é o que não vai acontecer. Então, acho que ele tem sim cada vez mais receio, por isso que ele cai atirando, né? Mesmo nesses cenários que se mostram totalmente prejudiciais e qualquer pessoa minimamente que tem uma capacidade cognitiva mínima entende que essa é uma grande derrota para Sérgio Moro, da ONU, né? Mas ele não, ele se mantém aí falando de corrupção, com esse discurso vazio, né? Acho que ele acusa o golpe e deve estar, assim, com muito receio, muito preocupado das consequências que começarão a vir aí para ele, pelo restabelecimento da verdade, que não há outra, né? Que não há outro caminho, senão a responsabilização de quem fraudou o sistema de justiça para colocar suas paixões e seus interesses pessoais acima da nossa Constituição Federal. Perfeito. Sempre um grande prazer te receber por aqui, viu, Fernando? Você explica tudo direitinho, a gente consegue entender todo esse processo detalhadamente. Muito obrigada pela participação, um beijo para você, bom trabalho e bom final de semana. Eu que agradeço, Thalita, para vocês todos também aí, um beijão para você. Uma alegria sempre estar aqui.